Outra questão que eu vou falar para vocês hoje é sobre a deriva genética. E o que seria deriva genética? Gente, deriva, imagina o seguinte. Imagina um grande navio à deriva, num grande oceano. Então seria o quê? Seria uma questão de acaso, seria uma questão de possibilidades mil, tá certo? Então a deriva genética, ela ocorre como ao acaso. Como é que uma característica tal surgiu na população, por exemplo? Como é que as formigas aqui da minha região, elas têm a cor alaranjada? Por quê? Porque foi ao acaso, tá certo? Elas não resolveram assim, vamos todos nós, laranjas, sair daqui, somos mais alaranjados, sair daqui do meio desses amarronzados. Não. Nesse momento da evolução da espécie, não é de propósito, tá certo? E isso só ocorre quando há interferência humana, porque o ser humano tem a inteligência, né, de separar os indivíduos, mas nas espécies não é bem assim, e ao longo de milhões de gerações, né? Isso ocorre ao acaso. Gente, isso ocorre em todas as populações: população humana, população de barata, população de rato, população de abelha, não importa, de flores, de plantas, tudo isso vai ocorrer, certo? Porém, nas populações pequenas, o efeito é bem maior, tá certo? Por quê? Porque vai ter menos indivíduos ali para se juntarem. Então, é muito mais fácil indivíduos, poucos indivíduos, fixar ou excluir uma característica. Tá certo? Que é o próximo ponto, né? Que ocorre a fixação ou desaparecimento de característica. Então, numa população menor, vai ocorrer uma fixação, por exemplo, de antenas maiores, de uma formiga, a formiga vai ter as antenas maior, ou então noutra populaçãozinha que se separou, as formigas vão ter a anteninha menor, tá certo? E isso tudo vai depender de dois fatores, tá bom? Que eu vou falar nos próximos slides, que é o fator efeito fundador, ou seja, por exemplo, um pequeno grupo ou um casal de indivíduos, né, vão se separar para formar uma nova colônia, tá bom? Então vai depender de quê? Dos fundadores, os indivíduos que vão fundar aquela colônia, eles vão levar consigo traços característicos genéticos. Então, esses indivíduos é que vão ditar como é que vai ocorrer as características fixadas ou excluídas naquela população. O outro efeito é o efeito de gargalo, que eu também vou falar já já, que são o quê? Depende de quê? De efeitos naturais, como por exemplo, uma catástrofe natural, teve um grande terremoto, matou tantos indivíduos, ou então teve uma caça predatória, tá certo? Então, isso vão influenciar na deriva genética, ou seja, na fixação de determinadas características. Vou falar mais profundamente do efeito fundador, vou dar um exemplo a vocês, tá certo? Então, vamos imaginar que isso aqui é a minha grande população, a população A. Então, o que que aconteceu? Um grupo de indivíduos, né, um grupo por exemplo, gafanhotos, se separaram por algum evento catastrófico que ocorreu. Então, um grupozinho lá, que no início tinha duas características fixadas, né? Só que depois um grupo se separou, aí formou essa população aqui. Outro grupo só de vermelho se separou, também formou só essa. Mas também pode ocorrer o quê? Que um terceiro grupo se separe e mantenha o padrão inicial, tá certo? Então, é assim que vai surgir o quê? Variabilidade de espécies. É assim, por exemplo, que vai existir pássaros, o tucano, vai existir, por exemplo, o bem-te-vi, por exemplo, o galho de Campina. No começo de tudo, era um grupo menor, com características distintas umas das outras. Só que esses animaizinhos foram se diferenciando, se separando, para formar novas colônias, de maneira aleatória. Eles não foram resolvendo, né? Óbvio. Então, é assim que foi se diferenciando, e por isso hoje a gente tem essa grande variabilidade, grande biodiversidade de espécies. Agora, o segundo efeito é o efeito de gargalo. O que seria efeito de gargalo? Gente, efeito de gargalo é o seguinte: vamos fazer de conta que aqui é uma população de vegetais, tá certo? Lá em dada região, por exemplo, lá na Austrália. Então, aqui, ó, quando teve, aqui é a população inicial. O que que ocorreu? Algum evento, tá certo? Um evento lá ocorreu, um evento sismológico, em milhões de anos, separou uma ilha.
tá certo? Lá da população inicial, ó, ocorreu o quê? Um gargalo. Um gargalo é o quê? Um afunilamento de características. Diminuiu a quantidade de variação. Aí veio o quê? Veio mais indivíduozinhos azuis do que amarelos, tá vendo? Ó? Veio só 2 amarelos aqui, ó. Aí, com o passar do tempo, essa ilhazinha, né, que eu falei para vocês, os indivíduos foram se diferenciando, e tem o que nessa outra? Vai ter mais indivíduos azuis, óbvio que vai ter amarelos também, né? Vai ter mais variedade de planta tal, certo? Vai ter as outras também, mas o que? Os indivíduos que vieram em mais quantidade vão ter a proporção maior. Aqui é só um exemplozinho. A mesma coisa, tá certo? População inicial nesse exemplo aqui, ó, tinha 3 cores, tá certo? Tinha uma variedade de 3 espécies. Ocorreu o quê? Um afunilamento. E nesse momento aqui a gente observa que esses aqui com essa característica verde, ó, já não passaram pelo gargalo. Então, sobreviveu, algum evento ocorreu aqui, né? Por exemplo, vamos supor que aqui eram elefantes que tinham um grande, aqueles dentes bem grandão, né? Aí o que aconteceu? Por exemplo, os caçadores mataram os que tinham eles maiores, né? O marfim maior. Aí o que ocorreu? Os que tinham o marfim menor foram sobrevivendo, ó. Aí o que ocorreu? Ó? Uma população de elefantes que tem o dente de marfim bem menor, tá certo? Então, isso é o efeito de gargalo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Próxima semana vai ter a continuação.